Então aí, como eu falei, isso aí tem um livro aí no Cefet, que é borracha, né? Sobre borrachas, que tem essas coisas todas aí, tá? Então só tirei umas coisas pra gente comentar, né? Pra quem quiser ler um pouco mais, tem nesse livro aí que eu falei. Então a primeira borracha sem acelerador, e é só para mostrar um modelo, né? Qual seria o modelo proposto para a vulcanização da borracha natural com enxofre sem acelerador, né? Então aí você teria dois mecanismos, da esquerda via radicais e da direita via iônico, né? Então ele mostra a sequência aí como seria, né? Isso na verdade são modelos, como eu estou falando. O da esquerda radicais e o da direita iônico, né? Você vê que tem um mais e menos aí no da direita. Então é um mecanismo, como eu falei, né? Sem acelerador. Claro que não é usado na prática, mas para ter um entendimento eles estudam isso. Então o que a gente observa aí? Você tem a proposta como fosse a decomposição do enxofre em radicais, né? E a remoção de um hidrogênio da molécula de borracha, né? E a consequente adição do enxofre a esse radical da borracha, né? Aí forma lá digamos assim, um grupo pendente lá de enxofre que encontra outra cadeia de borracha e aí abre a dupla e aí forma uma reticulação, né? Para continuar daí, né? Mais para baixo, né? No momento que abre a dupla, o enxofre se liga a ela e em seguida termina lá o grupo, né? Porque ele pegou um hidrogênio de outra cadeia, né? Quando ele pega um hidrogênio de outra cadeia, aí terminou o processo em si, abrindo um radical para dar possibilidade de uma nova reticulação ser gerada, né? Então a gente vê aí que envolve tanto o ataque a um hidrogênio, que ele chama de alílico, né? Esse primeiro hidrogênio ali que é ligado a um carbono que está ligado ao carbono da dupla, chamado de carbono alílico, né? E o hidrogênio nesse carbono é um hidrogênio alílico. Então envolve tanto o ataque ao hidrogênio quanto o ataque a uma dupla. Envolve as duas coisas aí. Porque muitas vezes a gente pensa que é só via dupla, né? Só via ataque à dupla. Mas lá no começo não. Lá no começo o enxofre atacou o hidrogênio alílico, né? Ou seja, não seria um ataque à dupla inicialmente. Já no mecanismo da direita aí seria o mecanismo iônico, né? Então considera-se que o enxofre decompõe em íons, né? E aí tem um ataque, né? Na verdade é a aproximação, digamos assim, né? Do íon a uma grande densidade eletrônica, que é a dupla ligação, né? Ou seja, uma molécula do polímero, principalmente na dupla. E aí depois, né, tem uma transferência de hidrogênio de outra cadeia, né? Então você vê lá que a cadeia tinha um CH2 e ela transfere um H-, né? Porque a dupla vai se decompor em mais e menos aí, na verdade. É melhor pensar em menos e mais, né? Dá no mesmo, mas é melhor pensar assim. Se decompõe em menos e mais, e aí o mais do enxofre lá em cima se acopla ao menos da cadeia, e o mais da dupla vai pegar o H- da outra cadeia. Não sei se vocês entenderam aí. Meio complicado isso aí que eu falei. Primeira coisa, lá em cima, o enxofre se decompõe em enxofre mais e enxofre menos, né? Porque o enxofre é uma molécula grande, muitas vezes um S8, né? Molécula grande. Então ele se decompõe em mais e menos. Aí o mais, o que aconteceu? Ele foi lá, se aproximou de um local denso em elétrons, que é a dupla. Você tem esse triangulinho mais aí. Aí ele abre a dupla em mais e menos. Melhor em menos e mais, é melhor pensar assim. Um menos no CH3 e o mais no CH. Aí o enxofre, que é mais, se liga ao carbono menos. E o mais e o carbono mais pegam hidrogênio menos, né? De outra cadeia, né? Você vê que a seta aí para baixo está dizendo transferência de H-. São 4 folhas. Transferência de H-, tá? Então você observa que agora a cadeia cá embaixo
ela está com o enxofre acoplado a ela e está com H2. Por quê? Porque ela pegou um hidrogênio de outra cadeia também. Então, como ela pegou um H-, a cadeia lá de cima ficou mais. E aí vai ter outro enxofre, e aí vai tendo a reticulação, tá? É só mesmo... Tem exatamente isso lá no livro, tá? É exatamente assim. Então, são mecanismos propostos, né? Os caras não têm certeza de como acontece, mas eles observam que às vezes continua a ter dupla ligação. Então eles vão explicando baseado nisso aí, tá? Ok? Então, tendo dito esses dois aí, embaixo na figura da esquerda está mostrando a evolução dos aceleradores, né? Na aula passada eu disse, mas obviamente que a gente acaba falando um monte de coisa, né? Que o primeiro acelerador considerado foi a anilina, né? E a anilina é muito tóxica, quando usada em borracha, e aí eles foram buscando novos compostos a partir de reação com outros, né? Como por exemplo, reação com CS2, né? Aí gera esse segundo aí, em 1907. Né? Uma coisa interessante é que enquanto a vulcanização foi descoberta em 1830 e poucos, né? O primeiro acelerador só foi usado em 1906, então teve um intervalo grande aí. Usaram primeiro a anilina, por ser muito tóxica, foram usando derivados da anilina, né? Então aí você tem uma evolução de compostos, né? Tiocarbonilida, tiuran, né? A tiuran é considerado um acelerador muito, digamos assim, forte, muito veloz, né? Então o escorte dele é muito baixo. É um acelerador sozinho não vale a pena usar porque não tem segurança de processo nenhum. Ele tende a curar muito rápido, né? E aí o MBT, que é um bem famoso, né? Tá aí embaixo, mercaptobenzotiazola, né? O MBT ele tem uma ação mais retardada, mais lenta, né? Mais atrasada. E aí está mostrando, né? Normalmente foi a partir da anilina, reação com CS2, com aminas, né? Com o próprio enxofre, gerando compostos novos. Aí você tem aí um saldo, 1906, 1907, 1919, 1921, 25, 37, né? E na direita aí está mostrando a questão do escorte de cada um, né? E a taxa de cura. Então esse aí que está 1920, que é o primeiro, seria exatamente o tiuran que eu falei, né? Então o tiuran ele tem ele gera produtos de alta densidade de reticulação e também tem um escorte muito baixo, como eu disse, né? Então sozinho não vale muito a pena usar, porque ele cura muito rápido, então não dá tempo, né, de processar. Então normalmente se ele é usado em mistura com outros, porque normalmente os aceleradores são usados em conjunto, né? Você usa uma mistura, como se fosse para ter o efeito sinérgico, né? E aí você vai tendo ao longo do tempo alguns que têm uma taxa de cura lenta, né? A taxa de cura a gente vê aonde? Inclinação, né? Taxa de cura é inclinação. E outros que têm um escorte maior. O escorte a gente vê aonde? No tempo até começar a subir, né? Escorte é a pré-cura, né? Ou seja, é o tempo para começar a cura. É o tempo de segurança de processo. É o tempo que você tem até começar a cura acontecer. Então os caras estão mostrando aí, né? 1844 lá, você tinha um material que curava lento e curava pouco, né? Gerava pouca reticulação. Eu falei aqui dos 8 PHRs, né? Depois com o tempo, e precisava de 5 horas para curar, né? Com o tempo eles foram o quê? Reduzindo o tempo de cura e conseguindo materiais com maior densidade de reticulação para um menor percentual de enxofre, tá? Virando a folha aí, aí está mostrando como seria a atuação dos aceleradores, né? E
o mais importante para a gente aí é da segunda para baixo, né? Da segunda para baixo, você vê que tem um acelerador, que é o MBTS, né? Onde tem esses dois enxofres aí, mais HNR2, tá? Essa equação aí, não sei o que, mais HNR2. Aí seria o MBTS, essa molécula. Que é disulfeto mercaptobenzotiazol. Então, você vê que o acelerador, ele incorpora o enxofre nele, né? O enxofre, como eu falei, normalmente é S8, né? É o famoso enxofre rômbico, né? A forma cristalina dele. E ele incorpora essa molécula de enxofre nele. E depois ele vai, digamos assim, pendurando na cadeia polimérica o enxofre. Então, a tendência é, quando você usa acelerador, é acontecer isso. Então é um processo mais rápido, é como se ele fosse um condutor, né? Se você olhar aqui, ó, na segunda tem só a molécula de acelerador. Aí tem um S8, ele incorporou. Aí você vê aqui em seguida, isso é a molécula de borracha, não tem uma dupla aí, ó. Aí cá embaixo, ó, ele já está acoplado à molécula de borracha, tá vendo? Agora, o que é essa final, já que você entendeu aí? A última mesmo. O que é essa final aí? O grande final aí. Oi? Olha aí, dá uma olhada assim, ó. Vai ter duas moléculas de caixa. E o que se chama isso? Reticulação, exatamente. Então, ó, você vê que houve um pedacinho do acelerador aí está preso, né, a molécula de borracha. E aí em seguida vai ter a reticulação quando encontrar outra molécula de borracha, tá? Então aí é o processo mostrando. Tem mais detalhes aí na frente, né? Deixa eu ver se tem mais coisa para falar aqui. Tá, um detalhe interessante aí, que ficou faltando, é o ataque de novo ao carbono alílico, tá vendo? Não foi na dupla, tá? Então isso tende a acontecer numa quantidade razoável, tá? E na hora que ele ataca o carbono alílico, tem a geração, você olha aí em cima, ó, mais MBT, tá vendo? Na penúltima aí. Mais MBT, por quê? Porque o hidrogênio que estava lá, ele foi para o pedaço de acelerador onde tem esse anel aromático aí, virando um SH, ou seja, ele vira o MBT que está cá em cima, tá? Então, na hora que fica só um enxofre na cadeia polimérica, esse resto do acelerador aí vai virar uma molécula de MBT, que é um acelerador. Então, ele recupera, tá? Ele recupera aí e pode atuar de novo como acelerador, tá? Entenderam isso? Quando eu digo aí mais MBT, isso quer dizer o quê? Vamos ver se alguém entendeu. O hidrogênio residual da quebra do carbono Certo? vai virar uma nova molécula de acelerador que pode ser usada também no processo. Isso, porque se você olhar lá em cima, ele vai quebrar no enxofre e vai pegar o hidrogênio da cadeia, vai virar um SH lá, tá? É isso aí. E embaixo aí tem uma outra proposição de formação de reticulação, tá? Então você observa aí que no caso aí o hidrogênio, ou melhor, o acelerador com o enxofre já está acoplado à cadeia e está mostrando a quebra, né? Está mostrando a quebra aí. E aí embaixo aqui já está a cadeia quebrada, né? Digamos assim, com o enxofre lá pendurado, digamos assim. Mais uma outra cadeia polimérica lá, que tem também um acelerador preso nela. Né? E aí está mostrando, né, que esses dois, um próximo ao outro, vai ter a quebra da ponta do acelerador, digamos assim, e a união formando a reticulação. Né? Na parte lá de cima, ele está mostrando, é como se fosse assim, um pedaço de acelerador
pegando uma cadeia que não teria isso. Tá? Pegando uma cadeia que não teria isso, ou seja, uma cadeia sem o enxofre. E cá embaixo seria duas cadeias que têm enxofre já pendurados. Né? Com perdão aos químicos aqui. Né? Aí, aqui. Uma linguagem mais popular, né? Para química. Tá? E pronto, a reticulação está formada. E liberou de novo um pedaço do acelerador, que pode pegar um hidrogênio e por aí vai. Tá? Então, isso são só propostas. Como a gente falou, no momento que o acelerador está presente, ele favorece essa inclusão, né, do enxofre nas cadeias poliméricas. Tá? Ok. E cai no outro lado aí, ou melhor, olhando essa de baixo ainda, vamos olhar mais para baixo agora. Essa mais de baixo aí seria, de novo, mostrando... Ah, não, por enquanto não. Vamos deixar essa mais para depois. Vamos olhar lá em cima. Anéis de 6 ou 8 membros. Isso aí seria para explicar, né, como se dá esse ataque na posição alílica, né? Então ele forma uma espécie de um anel de 8 membros aí e explica como é o ataque ao hidrogênio alílico, tá? Isso é para, digamos assim, para explicar o fato de nem todo o ataque, toda a reticulação formada resultar numa abertura da dupla, como quase sempre a gente vê e sempre a gente fala, né? Apesar da dupla ser importante, né, que ela dá um enfraquecimento, digamos assim, nos átomos do lado, nas ligações próximas, né? Ela enfraquece, mas não quer dizer que a ligação dupla vai abrir, tá? Então, nesse caso aí, ele está dizendo o quê? Ele está explicando como seria esse ataque, né? É a formação de um anel de 8 membros, né? Então, você vê aqui em cima tem a molécula de borracha e embaixo a molécula de acelerador, tá? Então, ele forma um anel de 8 membros aí e tem um monte de troca aí, tá? Olha só, tem um monte de detalhe, né? Você tem a abertura da dupla, ou seja, a transferência da dupla. A dupla que está aqui na borracha, ela vai se transferir aqui para dentro. E ela vai formar uma dupla lá dentro, por quê? Porque o hidrogênio vai sair, vai deixar o elétron desemparelhado, e a dupla do acelerador também vai abrir, o hidrogênio vai se transferir para o acelerador. E depois se rearranja e forma um MBT que a gente disse antes. Né? Olhe com bastante cuidado aí que vocês vão entender. Então você tem uma meia dúzia de transferência acontecendo, e esse anel de 8 membros formado ajuda nisso, tá? Então você tem a abertura da dupla no nitrogênio carbono do acelerador e tem a transferência da dupla lá para o carbono mais da esquerda. Né? Porque na hora que o hidrogênio sai lá, o hidrogênio alílico, ele transfere para o MBT, né? E a dupla que vai se formar no carbono aí da esquerda, como eu falei lá em cima, é exatamente porque o elétron desemparelhado, no momento que o hidrogênio sai, vai formar com o elétron desemparelhado na hora que a dupla da molécula de borracha abriu. Então você tem uma meia dúzia de coisas aí, e aí acaba tendo a incorporação do enxofre. Por quê? Porque no momento que a dupla da borracha abre, ela forma um radical aqui. E na hora que ela forma um radical, o enxofre é adicionado. Né? Então são formas de explicar, né? E é um pouquinho diferente, né, do modelo anterior. Um pouquinho diferente. Porque no anterior, é como se ela ficasse no próprio hidrogênio onde tinha 2. Né? O enxofre ficava lá no hidrogênio onde tinha 2 hidrogênios antes. Mas aqui não, aqui mostra um pouquinho diferente. Um rearranjo aí, tá? E nesse de baixo seria um anel de 6 membros. Então, em vez de ser anel de 8 membros, ele está mostrando uma possibilidade de ser anel de 6 membros, tá? Que no final dá no mesmo, ok? Então, no final das contas, é um rearranjo, uma troca de elétrons ali, que facilita a incorporação do enxofre na molécula de borracha, tá? Por fim,
esse desenho aqui de baixo, tá? Esse desenho aí de baixo, ele mostra o quê? Uma ação atrasada, né? Digamos, de reticulação, né? Como seria essa ação atrasada de reticulação, tá? Então você tem uma molécula de borracha com um radical enxofre pendurado nela, e existe a possibilidade de ele encontrar outra molécula de borracha, se ligar e formar reticulação, ou existe a possibilidade de ter reações com aceleradores, né? Então, o fato de ter uma certa concentração de acelerador no meio faz com que tenha uma certa predominância dessas reações descendo aí, em vez de ir direto na horizontal, né? Em vez de ir para a direita aí, ele vai descendo. E isso faz com que atrase um pouco as reações de reticulação. Então teria inicialmente toda uma saturação, digamos assim, dos aceleradores, incorporando só grupos pendentes para depois ter uma reticulação propriamente dita. Tá? Então, como há uma probabilidade maior de ter essa reação descendo aí, ó, pelo KQ ser muito maior que o KC, tá? Esse KQ é muito maior que o KC. Então isso aí define uma ação um pouco atrasada da reticulação. Então, antes de ter a reticulação propriamente dita, tende-se a ter, digamos assim, a incorporação dos grupos pendentes de enxofre nas cadeias, para depois eles se unirem às cadeias poliméricas, tá? Para depois formar uma reticulação propriamente dita. Para uma cadeia se reticular com outra, se unir a outra, tá? O KQ, então, seria desses pendentes. Isso, então... Seria a probabilidade de acontecer. Isso, mas é uma constante de taxa, né? Então é probabilidade mesmo. Então você pode associar isso, ou seja, existe uma tendência maior disso acontecer. Então, como se está só formando grupo pendente, grupo pendente, grupo pendente, não é uma reticulação propriamente dita. Então você pode ver isso como uma ação atrasada de formação de reticulação, tá? Se alguém quiser se colocar aí, fica à vontade, tá? Primeira folha se foi. Na segunda folha aí, a primeira, está mostrando agora o papel do zinco, né? O zinco atua em que composto? Aula passada. Ele faz parte de que composto que atua como que aditivo? Quem souber, fala. Oi? Não ouvi. Anti-chama? Não. Não. Ativador. Ativador. Um ativador que na verdade é o que? Óxido de zinco, não é isso? O óxido de zinco. Eu falei que é um material denso na aula passada, né? Um material denso. E por isso, apesar de ele fazer parte do sistema de cura, ele tende a ser colocado mais no início, né? E aí está mostrando como ele atuaria, né? Já que a gente precisa, já que o sistema de cura não é só o agente de cura que é o enxofre, mas também um acelerador, mas também um ativador. E o ativador, além do óxido de zinco, tem um ácido esteárico, né? Então, como é que o ativador atua? Ele atua meio que ativando o acelerador, né? E aí está mostrando como seria, tá? Essa folha aí, ela mostra como atuaria o zinco no acelerador. Então, ele forma uma espécie de um complexo, né? E isso vai favorecer a quebra do acelerador, incorporação do enxofre nele, tá?
Tem só um detalhe aí que eu poderia dizer para vocês. É que, deixa eu ver onde é que eu quero mostrar isso. Por enquanto é isso aí mesmo, tá? Então a presença do zinco aí forma uma espécie de um complexo que vai favorecer a incorporação do enxofre no acelerador, né? Que a gente viu, né, que o acelerador ele incorpora a molécula de enxofre nele, né? E a presença do zinco vai enfraquecer essa ligação e vai favorecer a adição do enxofre nele, tá? Ou seja, o acelerador se torna mais reativo com a ação do zinco, tá? Mas uma coisa que eu queria falar seria agora na parte mais de baixo aí. Que seria slow e very slow que está mostrando aí, né? Que quando o zinco está presente, ele tende a quebrar a ligação de enxofre num comprimento menor, tá? Então, como ele quebra a ligação de enxofre num comprimento menor em relação à borracha, ele vai acabar gerando reticulações com enxofre menores, tá? Com menos átomos de enxofre por reticulação. Ou seja, ele acaba tornando o processo mais efetivo, né? Isso, tenderia a formar isso. Tenderia a favorecer as reticulações menores, tá? Então, se a gente observar aí, quando tem o zinco lá do outro lado, né, ele quebra no SX-SY, diferente de quando não tem, né? Que ele vai quebrar no SX mais SY e depois, só quebra depois disso, ou seja, a reticulação tende a ser maior. Então eu vou dar uma lidinha aqui se vocês quiserem escrever aí, tá? A quelação, né, que é o nome que se dá, né, para a atuação do zinco aí, né? Quelação. Quelante, né? Um agente quelante que a gente fala, né, que o metal atua, né? Então a quelação muda o local, né, de quebra da ligação enxofre, né? Como a ligação é mais forte, o processo torna-se mais lento, gasta-se menos enxofre por isso, né? Ou seja, mais reticulação se forma. Devagarzinho agora. A quelação muda o local de quebra da ligação enxofre. A quelação pelo zinco, né? Muda o local de quebra da ligação enxofre. Continuando. Como a ligação é mais forte, o processo torna-se mais lento, gasta-se menos enxofre, por isso mais reticulação se forma. Tá? Então ele tende a reduzir a taxa de reticulação, mas aumenta a quantidade de reticulação. A ação do zinco é isso. Tá? Ele reduz a taxa de reticulação e aumenta a quantidade de reticulação. Por isso, mais reticulação se forma, porque ele gasta menos enxofre por reticulação. Então, para um mesmo pHr lá, você vai ter mais reticulação. Para um mesmo pHr de enxofre. Então esse very slow aí está falando
que o zinco ele acaba tornando mais lento, né, o processo, porque a ligação aí é mais forte, tá? Mas tem uma eficiência maior. Isso não é relevante demais pra gente não, gente. Isso não tem muita relevância não. Oi? A taxa diminui. Reduz a taxa, mas aumenta a quantidade de reticulação, ou seja, a densidade de reticulação. Isso não é lá tão relevante pra gente, mas é só, digamos assim, algo mais. Como eu falei para vocês, né, quando você faz o bambre lá, você coloca os negócios lá no tempo, na temperatura, cura e pronto. Né? Obviamente que ter uma pequena noção do que acontece é importante. Né? Como é que um acelerador atua, como é que o zinco atua, é bom ter uma pequena noção das coisas, né? Mas não é aquela coisa de tão relevante para materiais mesmo, né? Embora quem for trabalhar com pesquisa nessa área, claro, seria importante. Próximo. Esse desenho aí seriam as redes, né, reticuladas de borracha. E a gente observa aí, né, reticulações de vários tipos, mas vê também grupos pendentes sem reticular, tá vendo? Acelerador enxofre. E vê também os anéis de 6 membros de enxofre, né, que não contribuiriam em nada em termos de rede de reticulações, né? Então aí é só para fazer uma relação disso com a razão enxofre acelerador, tá? Então, eu não lembro o que eu falei na aula passada. Eu estava pensando hoje, será que eu falei o contrário, né? Eu não lembro. Alguém lembra aí, ou escreveu, quando eu falei que aumenta a quantidade desses grupos pendentes aí, em que situação? Esses grupos pendentes que eu estou dizendo é SAC, tá? SAC, SXAC. Tá. Ok, então tá dentro disso aí, tá? Agora, um detalhe em relação a essa frase aí que eu pediria é principalmente se aumentar a quantidade de acelerador, tá? Isso é mais relevante, tá? Para esse grupo aí, é mais relevante. Claro, ter mais enxofre vai ajudar a ter isso. Mas principalmente se aumentar mais a quantidade de acelerador, vai ter nesses grupos pendentes em maior quantidade, tá? E os anéis de 6 membros, eles tendem a ser favorecidos quando você tem uma quantidade maior de enxofre em relação ao acelerador. Então forma esses grupos aí que não tem muito efeito, né? Não tem efeito em termos de reticulação, né? Não tem efeito nenhum, né, na verdade. Então vamos lá. Se aumentar a razão acelerador enxofre, qual é o grande aspecto disso aí? O que isso vai proporcionar? Se aumentar a razão acelerador enxofre. Maior quantidade de grupos pendentes e maior quantidade de reticulação do tipo monossulfídica, né? Do tipo monossulfídica. Ou bisulfídica também, tá? Se a relação acelerador-enxofre diminui, então você tende a ter o quê? Mais reticulação polissulfídica, né? Mais anéis de 6 membros, como eu falei aí, e tende também a ter mais dupla ligação conjugada, tá? Que seria exatamente esses dois tracinhos que tem mostrando aí. Uma coisa que eu queria acrescentar da aula passada, que eu não sei se eu falei, acho que não,
é o seguinte, quando você reticula a borracha e você tem lá aquela curva lá do viscosímetro Moonen, né? Tem um trabalhinho para vocês entregarem lá da norma. Ela tende a chegar no estado aqui, mas se você continuar, pode ter uma pequena queda aqui com o tempo, tá? Então aqui seria a viscosidade Moonen, que a gente falou que é o torque, né? E aqui teria o tempo. E aqui é o Scott, né? Isso aqui representa a taxa de cura, e aqui vai atingir o estado de cura, né? Mas se você continuar mantendo essa temperatura alta, ele pode ter uma redução do torque. Tá? Isso aí se chama reversão. Apesar de eu falar do que é molecularmente, eu não falei esse nome. A reversão é o quê? É o fato de quando você tem reticulações polissulfídicas, ela tender a se quebrar em reticulações menores, ou mesmo se desfazer. Tá? Então, para pensar aqui, é melhor pensar mais ainda como algumas reticulações podem se desfazer se mantidas em temperaturas altas por tempo longo, se for do tipo polissulfídica. Tá? Então, eu associei muito a reticulação polissulfídica a uma instabilidade, ou seja, uma reticulação instável. Ela tende a se decompor. Tá? Então, se ela tende a se decompor, então vamos pensar na redução da quantidade delas, o módulo tenderia a cair, né? O torque, né? A viscosidade Moonen. Então, é exatamente pela natureza instável das reticulações polissulfídicas, ou seja, as que têm muito enxofre. Tá? Então, se isso aí for um problema, você pode escolher outro tipo de reticulação. Como eu falei, resinas e peróxidos, né? São reticulações mais estáveis termicamente. Ou a própria monossulfídica, tá? Então a reversão seria isso, tá? Seria uma espécie de decomposição de reticulações polissulfídicas, ok? Normalmente essa aula aqui é a última antes da prova, mas dessa vez eu inverti. Eu vou dar a parte de mistura na aula seguinte em diante. Gente, a prova foi mudada para dia 13, não é isso? Segunda-feira, tá? Ou seja, antecipada. Nunca antes na história do Cefet, né? Acho que é 13, né? Ah, então é 12. 12 letras, como diz a Gala. Ah, não, é 13, né? Oi. Todo mundo, você inclusive. Não foi? Depois do final de semana, né? Estudando bastante. Chega na segunda. Gente, essa prova é tranquila. A única coisa que eu recomendo responde as questões de cálculo e cai uma igualzinha daquelas lá, tá? É só para dar uma memória assim, para exercitar. Eu sempre caio uma questão naquela só para fazer valer o assunto, que não é nada demais, né? Eu acho que cabe até uma explicaçãozinha de uns detalhes para resolver aquelas questões, que eu acho que eu não falei nessa turma aqui. E cai sobre a norma também? É só um trabalho? Não, a norma não cai não, mas ela ajuda muito o entendimento. Toda uma dúvida lá, esse compás bem... Você pede para comparar lá, né? Entregar 2 trabalhos. Sim. O segundo trabalho... Oi? Agora é no sistema cabeça. São 2 trabalhos. Vou começar agora. Individuais, tá? Eu tô sem matéria, eu Tá sem matéria? Não, é que eu tô fazendo só 4 matérias. Aí, você sabe que eu tô acessando, Ah, tá.
preciso de café fã, mas aí eu não sabia. Nossa, sua situação tá ótima, 4 matérias. Não tá, mas Vai? tá muito tranquilo, mas Poxa, sim, diz. Aí você pede para comparar lá cada passo de 3 metros de Sim. comparar. Aí eu fico com dúvida. É, porque assim, Uma parte lá. é bem interessante aquilo ali para a prova, porque dá uma visão da coisa, sabe? Porque às vezes a gente pensa que não é aquilo que a gente fala, mas é. É exatamente a norma, ou seja, a norma ela mostra como é que você faz você tem um composto, para você saber se um composto é adequado ou não, né? Ele está mostrando como é o passo a passo de uma mistura. Então é bem legal, soma bastante nessa primeira prova. Então, aí você vai fazer um comparativo lá de um bando de moinho de rolos. E eu não lembro se é eu não lembro o terceiro, você falou 3, São né? 2 moinhos. Acho que é um com negro de fumo e um sem negro de fumo. Ele fala Black Mill lá. Um com carga com negro de fumo e outro sem. Aí é muito, muito legal porque ajuda muito, né? Você vai ver, poxa, aqui é uma norma e isso aqui é exatamente isso. Ou seja, se eu for comparar um composto de borracha meu com de um cara lá na Ásia, eu vou usar aquele procedimento ali. E ele ensina o quê? Ele vai jogar os compostos, daqui a um dado tempo joga os aditivos, corta, joga de novo, corta, joga de novo. Então é uma coisa que ajuda muito a gente tirar essa coisa de achar que não é aquilo ali e é exatamente aquilo, tá? Mas qualquer dúvida pode tirar, tá? Só trazer um... Vamos lá, tem agora uma tabela, não é isso? Então aí, eu queria que vocês olhassem a razão, ó. A razão enxofre acelerador. A razão enxofre acelerador. Então a razão enxofre acelerador está diminuindo. Isso quer dizer o quê? A quantidade de acelerador está aumentando. Então a gente observa que inicialmente... Não é uma tabela agora? É. Agora é uma tabela. Então essa aí, sulfenamida seria um acelerador. E sulfo é enxofre, né? Então aí tem a razão, enxofre, acelerador diminuindo, descendo na tabela. Então quando você olha isso aí, você vê que a vida fadiga, né? Ela inicialmente aumenta e depois cai. Então, você pode associar isso como se tivesse atingido, né, uma densidade ótima de reticulação, inicialmente, quando vai caindo. Né? Ou seja, inicialmente você teria muito pouco acelerador para enxofre e aí não teria uma densidade de reticulação ótima. Né? Então, à medida que foi descendo aí, atingiu uma quantidade ótima, mas depois aumentou demais, digamos assim. Aumentou demais a densidade de reticulação, de maneira que a vida por fadiga ela tende a diminuir. Tá? É até quando maximiza a vida por fadiga aí no lado direito. É, isso. Você vai reduzindo aí, você vai chegando no nível ótimo. Tá? E você vê que à medida que você vai descendo, tende a aumentar qual? Polissulfídica ou monossulfídica? Monossulfídica. Então, eu falei na aula passada que quando tem mais monossulfídica, tende-se a ter uma vida de fadiga inferior. Tá? É como se a dificuldade das cadeias de movimentar, né? As cadeias têm uma certa dificuldade de se movimentar ali com reticulações monossulfídicas, tá? Resumindo aí, difícil rearranjo quando você tem as monossulfídicas, tá? Difícil rearranjo das cadeias na hora que isso fosse aplicado. Reticulação curta, né? Ela trava ali. E no caso da polissulfídica, você pode pensar que se ela quebrar, ela pode se reformar, tá? Ela quebra e se reforma.
Basicamente é isso. Agora, olhando essa tabela de baixo, né? Ele está dizendo aí, ó, tensão em 300% de deformação, né? Que seria o módulo a 300%. Né? Eu falei aqui um dia, né? É bom enfatizar isso, que apesar da gente, eu falei, toda vez que você fala o módulo numa borracha, você fala a deformação correspondente. Por quê? Oi? Ela é toda elástica, não é isso? Então por que você tem que dizer a deformação sempre quando diz o módulo da borracha? Porque você tem que dizer sempre, olha, é o módulo, mas para uma deformação de X%. Porque o módulo varia. A curva é toda elástica e a inclinação ela muda ao longo da curva. Então, você tem que dizer sempre a deformação correspondente, tá? Agora, eu falei um detalhe a mais. Qual foi o detalhe? Na verdade, apesar de a gente dizer módulo, no dia a dia acaba sendo o próprio valor da tensão, tá? Esse módulo que eles falam. Na verdade, é a própria tensão, ok? Por isso que está aí, ó, tensão em 300% de deformação. Aí chama módulo a 300%, tá? Então, o que acontece com o módulo aí à medida que vai descendo? Ele sempre aumenta. E ele aumentou por quê? Não, aí são todos numa mesma deformação. Por que o módulo aumentou descendo aí? Porque tende a aumentar a reticulação monossulfídica e um aspecto ainda mais. Qual seria? Porque se você tivesse uma mesma densidade de reticulação, essa resposta nem caberia totalmente, tá? Não é obrigado, não, o fato, se você considerar uma mesma concentração de reticulação. Ou seja, eu entreguei a resposta. Certamente o que aconteceu descendo aí? Aumentou a densidade de reticulação também, tá? Que a gente viu que tende a otimizar, né? Tende a otimizar, ou seja, aumentar a quantidade de densidade de reticulação à medida que você aumenta a quantidade de acelerador em relação ao enxofre, tá? Porém, a vida de fadiga diminui, tá? Mostrando aí na direita. Bom, próximo aí seria apenas vulcanização com resinas, tá? Não tem muito o que falar, não. Só dizendo para vocês o que eu destacaria de principal. O uso de reticulação com resina se dá quando se busca uma reticulação estável termicamente. Uma reticulação estável termicamente, o uso de resinas pode ser uma solução, tá? E aí está mostrando, por exemplo, de novo o mecanismo de anel de 8 membros, ou seja, como seria a troca de elétrons lá para atingir a reticulação. Então está mostrando aí, por exemplo, você pode reticular com fenólicas e outros aí, como mostrando mais embaixo aí, né? Acho que é só isso que eu teria a acrescentar nessa... Deixa eu ver se tem alguma coisa anotada aqui. Não teria, não, tá? Acho que isso aí é o principal. Tem mais folha? Tem. É a última, né?
Tem mais uma? Nossa. A que vocês estão aí, aqui tem lá embaixo ZnCl2, é isso? É. Ah, beleza. Pronto, de novo aí está mostrando mais um pouco com algumas resinas, né? Essas primeiras aí, né? Essa questão do anel de 8 membros, só para mostrar como se dá a adição, tá? Não tem muito o que acrescentar não, tá? Reticulação com resinas. Você pode usar resinas para reticular. E o aspecto principal é o que eu falei, é o fato de gerar compostos mais estáveis termicamente. E essa de baixo aí seria a reticulação da borracha clorada. Se observar aí, aqui é um mero, né, de clorobutadieno, tá? Então você substitui o hidrogênio por um cloro e vira a borracha clorada, chamada de clorobutadieno, que é a neoprene, né? Neoprene é usada, por exemplo, em roupa de natação, né? Sendo que aí está mostrando que existem dois tipos de meros, tá? Que a gente chama isso aqui de um formato cis-ou-trans e esse outro de um formato vinil, né? O formato vinil quer dizer o quê? Que ele ataca uma das duplas e a outra dupla fica pendente, ó. Porque toda borracha de dieno, o monômero tem duas duplas. Então, no caso do vinil, que seria o mero da direita, ou seja, esses parênteses da direita aí, você tem que a gente chama um isômero vinil, tá? O isômero vinil. E a reticulação com óxido de zinco, que é o caso aí, né? Então essa borracha ela é reticulada com óxido metálico. Então o óxido de zinco que a gente vinha falando como ativador para borracha natural e outras, aqui ele atua como agente de reticulação, tá? E para ele agir como agente de reticulação, ele atua exatamente no isômero vinil, né? Então aí está mostrando o mecanismo, né? Exatamente no isômero vinil, ou seja, há uma espécie de uma dobra, né, do carbono aí, pegando o cloro, digamos assim, para ele, transferindo a dupla, né, lá para o carbono próximo à cadeia principal, né? E é exatamente aí que o óxido de zinco adiciona, né? Adiciona ao cloro, no momento que ele foi transferido aí. O agente de retificação vai incorporar o cloro da... Ele vai adicionar, né, ao grupo cloro que está lá, né? Agora, daqui a pouco, né, vão juntar lá duas cadeias, como está mostrando em seguida, e aí vai haver a liberação de ZnCl2, tá? Então, duas cadeias se juntam aí, e vai haver a liberação do ZnCl2. Então, a reticulação se dá com a presença do oxigênio permanente lá, digamos assim. E o ZNO ele é recuperado por você adicionar um pouco de óxido de magnésio no meio, tá? Então você adiciona o óxido de magnésio e tem a recuperação aí do óxido de zinco, tá? Então aí é só mostrando como seria o mecanismo, ou seja, é um mecanismo proposto, né, de reticulação com óxido metálico, que seria a borracha clorada, tá? Então a gente falou de enxofre, falou de resinas, falou de óxido metálico, né? Aí embaixo teria, do outro lado, né, teria um outro composto químico aí, né? Em que também você usa o óxido de zinco, né? Em que esse composto atuaria como espécie de acelerador, né, para o óxido de zinco, tá? Mas é a mesma coisa, é com óxido metálico também, tá? Ver se tem alguma coisa a acrescentar, né? É só dizendo que ele tende a ser cancerígeno, esse composto químico aí, né? Pronto, isso aí. Só para dizer que o óxido metálico pode ser usado como acelerador, que seria esse composto aí, tá? Que é o ETU, tá? E aí está mostrando como seria o mecanismo de cura.
Então você tem aí a incorporação, né, do composto, com o óxido de zinco lá e tal, formando no final das contas uma ligação com enxofre lá. Então nesse caso vai ter presença de enxofre, digamos assim, no produto final, né? Enxofre proveniente de onde? Proveniente do composto lá, ó. Tá vendo? E ETU, né? Do ETU. Que é Que ele atua como um acelerador. E eu não sei se vocês lembram quando eu falei aqui que o enxofre ele pode vir de compostos doadores de enxofre, e não só do enxofre mesmo, né? Então, esse enxofre que eu falei lá, ele vem de aceleradores, tá? Pode olhar nessas moléculas de acelerador aí, no MBTS, vários, tem átomos de enxofre ali. Então, quando eu digo compostos doadores de enxofre, lá na matéria, quando vocês voltarem a ler, eles são exatamente aceleradores, tá? Então, são aqueles átomos de enxofre que estão ali, que vão fazer parte da reticulação final. E aqui, por exemplo, seria o caso, tá? Quem quiser anotar o nome aí, é etileno-ureia, o nome desse ETU aí, tá? Bom, agora, esse conjunto de reações aí significa o quê? Vamos ver se alguém diz aí. Esse aqui, ó. Ou esse também, um dos dois. Que tipo de reticulação é essa? Bom, poderia tranquilamente, e embaixo aí está mostrando mais detalhes, né? É uma reticulação por peróxido, mas poderia tranquilamente também ser considerada uma reticulação por radiação, né? Poderia tranquilamente ser considerada uma reticulação por radiação, porque é exatamente a geração de radicais devido a um agente. Esse agente, no nosso caso aqui, são peróxidos, mas poderia também ser uma radiação que removeria o hidrogênio, tá? Então a reticulação com peróxido é usada muito em borrachas que não tem dupla, mas pode ser usada em qualquer borracha que tem dupla. Qualquer borracha. Porque o que é um peróxido? É um composto que gera radicais. E um radical é alguém que vai tirar um hidrogênio ali e, portanto, vai tender a gerar uma reação em cadeia, né? Que é exatamente o que está mostrando aí, ó. Duas moléculas com radicais, elas vão se ligar, né? Então aqui teria o exemplo, o peróxido, né? Decompôs em radical, ao encontrar uma cadeia polimérica na frente, ele tirou um hidrogênio da cadeia para ele. No momento que ele tirou um hidrogênio da cadeia para ele, ele gerou uma cadeia radical. Essa cadeia vai atacar outra cadeia, gerando reticulações. Então, um exemplo que é fundamental usar peróxido seria a borracha EP, né? Borracha etileno-propileno. Mas qualquer borracha pode ser usada, tá? Claro que você tem que ter um cuidadinho para ver se aquela borracha tende a sofrer mais cisão do que reticulação. Tem algumas borrachas que tendem, uma vez gerado um radical na estrutura dela, ela tende a gerar mais cisão do que reticulação, então não seria efetivo. Exemplo, uma borracha com muito propeno, uma borracha tendo propeno com muito propeno, ela tende a ter mais cisão do que reticulação. Então o polipropileno é um polímero que ao degradar, ele degrada mais por cisão. E o polietileno tende a degradar mais por reticulação. Agora, desde que não tenha oxigênio no meio. Se tiver oxigênio, ele vai degradar por cisão também. Onde é que eu acho a explicação mais clássica para isso? Carbono terciário, tá? Polipropileno tem carbono terciário, polietileno não tem. Teve carbono terciário, tende a ter mais cisão, tá? Então, isso é uma coisa bem clássica da degradação, né? Bom, agora, então, resumindo, reticulação por peróxido, tá? E poderia também ser reticulação por resina.
Última tabela aí, você tem duas formulações, né? E essas formulações vão implicar nos compostos que são das tabelas seguintes. Isso. Você tem dois compostos aí, olha, borracha natural, óxido metálico, ácido esteárico e os pHr deles, ó, os pHrs, né? Enxofre, 3,5 pHr e acelerador, meio pHr. Então vamos lá, bem rápido, bate pronto aí. Óxido metálico atua como o quê? Nessa borracha natural aí. Óxido metálico vai atuar como o que aí? Certamente que óxido metálico é esse? De zinco. Então vai ser o que? Ativador. Ácido esteárico. Ativador. Enxofre. Agente de reticulação. MBT. Acelerador. A questão é, por que o óxido metálico é 6 pHr? Por que é tanto? Porque isso aí é uma unidade de quê, basicamente? Quando eu falo pHr, eu estou pensando em quê? Massa. E ele é muito denso, tá? É exatamente por ser muito denso. Tá ok? Enxofre é bom sempre a gente ter essa noção, tá? 2 pHr, 3 pHr, está nessa faixa aí a maioria das reticulações com enxofre, a não ser aquela eficiente, como a gente falou na aula passada. A reticulação eficiente pode até usar menos de 1 pHr, tá? E a da direita aí é uma formação com nego de fumo, tá? Então, 35 pHr, né? Bastante, né? É típico, né? De várias composições de borracha aí. Um parêntese aqui para vocês, que eu preciso anotar isso aí, é o seguinte. Existem umas formulações de borracha que pode até nem usar quase acelerador, e mesmo assim são usados na prática. Mas aí são formulações com muito enxofre, às vezes 20, 30 pHr de enxofre, que é para gerar a tal da borracha dura, tá? Chamada de ebonite, tá? Então ebonite é o que? É uma borracha com alto teor de enxofre. Tá? E aí gera uma borracha bastante dura, por quê? Porque o teor de reticulação é muito alto. Então, como a concentração... Oi? Ebonite, tá? Ebonite. É bonita, mas troca pelo E, né? O A pelo E. Ebonite. Então a ebonite, ela é uma borracha dura, exatamente porque tem um teor alto de enxofre. Então, como você tem uma concentração alta do agente de cura, não precisa do acelerador, ele vai ser eficiente do mesmo jeito, tá? Pronto, voltando aí para a tabela, essas duas formulações implicaram lá embaixo nas outras duas tabelas lá, tá? Nessas propriedades aí. O que a gente pode concluir disso? Que como eu estava falando do óxido de zinco, mas faltou um detalhe aí, né? Nessa tabela aí, na verdade, ele usou vários óxidos para fazer um trabalho comparativo, né? Ele estava querendo ver a influência do ativador, tá? Eu falei com vocês que tinha uma questão de eletronegatividade associada ao zinco, falei na aula passada. Porque o óxido de zinco é bom e vários outros óxidos não são bons, apesar de que eu falei que o óxido de chumbo era bom também, né? Mas tinha um caráter tóxico, né? Então, se a gente olhar aí, o detalhe é o seguinte, vamos olhar algumas propriedades. Então, ele usou o mesmo pHr, usou vários óxidos para ver quem era o bom. E a gente pode ver, por exemplo, resistência à tração. Resistência à tração, olha só, quando foi para o óxido de zinco, deu 14,8, óxido de chumbo 20. Já todos os outros óxidos deu uma resistência à tração baixa. 4, 6, 3, 4. Deformação na ruptura. No caso aí, ele é tão bom quanto os outros, digamos assim, né? Porque
Pouca reticulação pode ajudar também em ter deformação maior, né? Mas vamos ver a dureza. Dureza também é um pouco maior, mas não é tão destaque assim, né? Mas uma muito importante aí para a propriedade seria a resistência ao rasgamento também, né? Bastante maior quando tem óxido de zinco ou óxido de chumbo. E a grande explicação aí é o fato da eletronegatividade, né? Tá nessa faixa aí de 1.6 a 1.8, tá? Isso aí é o que faz esses óxidos aí serem eficientes como ativadores, tá? Entre 1.6 e 1.8. Esse aí é o grande detalhe. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para acrescentar. Então, propriedades ótimas, essa eletronegatividade aí tem que estar entre 1.6 e 1.8, tá? Olhando a tabela de baixo com o negro de fumo, né? O mesmo esquema. Mesmo esquema. Quem atua bem aí é o óxido de zinco e o óxido de chumbo, tá? A gente poderia citar uma outra propriedade aí, que seria o torque, né? O torque é bem maior quando tem óxido de zinco e óxido de chumbo. Isso é por quê? Porque gerou uma densidade de reticulação maior, tá? Então foi fundamental a ação desses ativadores aí para gerar um produto com densidade de reticulação ótima, tá? Então, no composto de baixo a mesma coisa. O torque é bem maior quando tem óxido de zinco e óxido de chumbo, né? A resistência ao rasgamento bem superior. E outra propriedade que eu falei foi a resistência à tração. A resistência à tração também é superior quando tem esses dois óxidos aí. O detalhe é o seguinte: quando você tem uma diferença maior do que isso, né, de eletronegatividade, né, desse átomo aí, você tenderia a formar não um complexo, como está sendo mostrado nesse desenho aí de baixo, e sim ligações covalentes, tá? Tenderia a formar ligações covalentes. O que não atuaria como um complexo propriamente dito, tá? Então aí embaixo seria o que? O óxido de zinco representado por esse N+, né, esse metal. Então seria o metal junto aí com os grupos de acelerador, né, e o próprio ácido esteárico, tá? Então ele forma um complexo intermediário para a cura acontecer, tá? Então o zinco atuaria no meio aqui, formando um complexo intermediário. Se você não tem um metal com essa eletronegatividade aí, entre 1.6 e 1.8, você tenderia a não formar, né, um complexo propriamente dito, e sim formar ligação covalente, tá? Tenderia a formar ligação covalente. É basicamente isso aí. E aí não atuaria da forma que se espera, tá? Acho que é basicamente isso aí. Tem mais alguma? Tem uma última aí? Acabou, né? Ah, tá. Não, isso seria só para mostrar diferentes ácidos, né? Ácido esteárico e ácido oleico, né? Deixa
Deixa eu ver aqui, densidade de reticulação, mostrando que o ácido esteárico é mais eficiente, né? A densidade de reticulação é maior. Porém, o ácido oleico tem uma atuação razoável, né? Em algumas propriedades aí, tá? Acho que é só para... que tem os outros ácidos que não atuariam bem, né? Mas o ácido oleico, de certa forma, também tem uma atuação razoável aí, tá? Não daria para fazer uma grande... só mostrando talvez uma consideração ótima aí, né? Para algumas propriedades aí. Mas mesmo assim, muito pouca diferença. Diferença muito pequena mesmo. Deixa eu ver se teria alguma grande diferença aí. Bem pouca mesmo. A resistência ao rasgamento talvez fosse de maior destaque aí. E uma certa influência ali, né? Da concentração, né? 1, 2, 3, né? Certas propriedades reduzem, outras aumentam, mas não dá tanta diferença não. Não dá tanta diferença não. Foi só para dar uma noção mesmo, tá, gente? Desse material aí. A aula que vem vai ser um pouquinho melhor, tá? Essa aí, ela é importante, eu acho, mas não é aquela aula mais prática, é uma aula mais chata e tal, mas a aula que vem é mais sobre mistura, tá? Banbury, misturador de rolos, cálculo de massa em Banbury, essas coisas aí. Então por hoje é isso. Uma boa noite para todos aí.